Louis Braille, porque já que nós estamos falando sobre a deficiência visual, vamos fazer a oficina de Braille, nada mais justo do que a gente também prestar essa homenagem e mostrar para quem não conhece um pouquinho da história de quem foi Louis Braille e da contribuição que ele deu para as pessoas com deficiência visual, certo? E no segundo momento, a gente entra com a oficina propriamente dita. Eu tentei, eu assim, não vou mentir, eu quebrei um pouquinho a cabeça para tentar ser o mais didática possível com relação, já que a gente não vai ter à nossa disposição o punção, a reglete, né, que são esses materiais aqui, para a gente fazer mesmo lá na prática, a gente vai ter que se virar com o que a gente pode, com o que a gente tem, né? Se reinventar. Por isso que a Ana Cristina pediu para vocês reproduzirem o material impresso, que são as celinhas Braille, são esses espacinhos aqui, mas quem não reproduziu, quem não colocou para imprimir, não tem problema. Basta pegar uma folha, um hidrocor, uma caneta, que o objetivo vai ser atingido, certo? E aí, nessa oficina Braille, a gente também vai dividir. Primeiro, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês como é o alfabeto Braille, as letras de A a Z, certo? Como é feita o alfabeto Braille em letras minúsculas, letras maiúsculas e os números, certo? Não dá para a gente se estender muito, porque o tempo é pouco. E aí também é como eu falei, é plantar aquela sementinha para despertar em vocês, para quem não conhece, para quem nunca teve a oportunidade, de repente despertar o interesse de querer aprofundar e fazer o curso de Braille. Também é um curso como o de Libras, que dura 120 horas, a carga horária de 120 horas, então seria até loucura da minha cabeça achar que em menos de 2 horas eu poderia dar um curso que é dado em 120 horas, mas aqui eu vou só colocar mesmo aquela sementinha aí para vocês, certo? Eu não sei como é, se a grande maioria não sabe, se tem pessoas que já sabem, eu não sei como é, tá? Depois, no decorrer da manhã, vocês vão me falando, quem já sabe, para quem é novidade, a gente vai fazendo essa troca, tá bom, pessoal? Aí eu pediria, Ana, para você colocar aí o vídeo. Tá, já estou botando aqui no ponto já, tá só carregando, tá só abrindo. Você sabe que aqui o negócio é... Ele é bem curtinho, tá? Professora Silma, enquanto está carregando ali o vídeo, você poderia me informar, já que você falou do curso de Braille, lá o CAP ele disponibiliza esse curso, assim como o CAIS, e como é que funciona para se inscrever e tudo mais? Pois é, então, o CAP disponibiliza esse curso, como eu falei, né, de 120 horas. Geralmente, como na aula também anterior a gente comentou, que a demanda tem sido baixa, as pessoas não têm procurado. E o que a gente faz? Sempre que eu aproveito essa abertura que eu tenho no CAIS, eu divulgo, certo? Eu divulgo e a gente faz, porque lá no CAP não é nem meu papel, né? Lá eu desempenho outra função, mas eu dou esse apoio nesse sentido de divulgar o curso. E aí o que a gente pode sugerir? Que as pessoas que têm interesse façam uma lista de interesse e deixem contato, nome, telefone e, de preferência, o horário que prefere, porque lá no CAP, às vezes, eles disponibilizam nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nesse período de pandemia, realmente não fizeram, não está tendo, está suspenso. Eu não sei dizer o motivo, não sei dizer porque é questão mesmo lá da gestão, entendeu? Então, não compete a mim, até porque eu nem sei também, nem tenho autorização para falar sobre. Mas o que eu posso fazer para vocês vocês me passem essa lista de interesse e eu encaminho, certo? Eles não fizeram essa proposta de fazer online como o do CAIS, mas, de repente, aparecendo a demanda, é até uma sugestão que eu posso estar levando para eles, certo? Obrigado, porque
assim que eu encerrar o Libras, então, tão logo que eu encerrar, eu quero começar retomar um pouco, porque eu já brincava, né, na época com a professora Socorro, como te falei, porque ela trabalhava lá no CAP, não sei se você chegou a conhecê-la. Ela foi supervisora de educação especial. E eu me lembro de algumas coisas ainda do Braille, né? Mas eu quero realmente fazer o curso completo. Tenho muito interesse nisso mesmo. E Pois aí é, eu vou aí você. providenciar essa lista. Eu me Pois pronto, responsabilizo. pois pronto. Aí você faz essa lista e encaminha para mim através da Ana Cristina, que eu levo lá na direção do CAP, com certeza. Tá bom? Beleza, beleza. Obrigado, professora. Nada. Então, gente, aí a gente vai assistir um vídeo curtinho. Esse vídeo está na internet, depois vocês podem procurar e assistir quantas vezes quiser. Ele é bem curtinho e bem didático, tá bom? Pode rodar, Ana. Tá sem som. Tá sem som, Joe, não tem som mesmo. Ana Cristina, ele está sem som. Tá sem som, pra mim tá saindo direitinho. Peraí, deixa eu pausar ele aqui, pausar. E por isso a sua oficina. Teu fone não pode ficar desligado. Tem que ficar ligado, tá bom? Ah, entendi. É porque tá no celular. Isso. Teu fone não pode ficar desligado. Peraí, deixa eu só ativar aqui agora. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 4 de janeiro. Neste dia, no ano de 1809, nasceu Louis Braille, educador e inventor do sistema de escrita e leitura para cegos que recebeu seu nome. Nasceu na pequena cidade de Couvray, a cerca de 40 quilômetros de Paris, na propriedade agrícola dos seus pais. O seu pai trabalhava com couro e, por isso, a sua oficina estava repleta de objetos pontiagudos. E foi brincando na oficina do pai que o pequeno Braille, então com 3 anos, perfurou um dos seus olhos. O ferimento acabou infeccionando e a infecção passou para o seu outro olho. E aos 5 anos de idade, o pequeno Braille já estava totalmente cego. De forma surpreendente para aquela época, a sua família deu-lhe todo o apoio possível, ensinando o jovem Braille a se locomover sozinho pela cidade. Apesar de não saber escrever e não poder ler, frequentou a escola local até aos 10 anos, onde demonstrou ser extremamente inteligente e com uma memória fora do comum. Aos 10 anos, ingressou no Instituto para Jovens Cegos de Paris, uma das primeiras escolas do mundo dedicadas a jovens com algum tipo de deficiência visual. Nessa escola, conheceu um sistema de leitura e escrita desenvolvido por um dos fundadores, Valentin Haihui, que não era cego, mas que esteve sempre dedicado a ajudar pessoas com esse tipo de dificuldade. Através desse sistema, Braille pôde ler pela primeira vez na vida, mas como o sistema envolvia letras muito grandes, os livros eram extremamente pesados e as obras muito resumidas. Além disso, o método de escrita do sistema Haihui era artesanal e envolvia muitos procedimentos manuais, impedindo que pessoas cegas pudessem escrever.
Com apenas 12 anos, o jovem Braille conheceu um sistema de comunicação militar desenvolvido pelo capitão Charles Barbier, do exército francês. Tratava-se de um sistema de escrita e leitura baseada em pequenos pontos e traços em relevo numa tira de papel, cujo objetivo era agilizar o envio de pequenas ordens no campo de batalha. Como eram escritas em relevo, permitia ao soldado ler as ordens mesmo na escuridão completa, apenas pelo tato. Braille ficou fascinado com esse sistema. Com apenas 15 anos, conseguiu unir esse conceito com o sistema Raiui, criando o alfabeto tátil completo. A primeira versão foi publicada em 1829, quando ele tinha 20 anos, mas em 1837, com 28 anos, publicou a versão definitiva, bem mais simplificada e de muito mais fácil acesso e aprendizado. Nessa época, Braille já era professor no Instituto para Jovens Cegos de Paris, e apesar de ser respeitado e admirado pelos seus alunos, era ignorado e visto com desdém pelos outros professores que insistiam em seguir usando o sistema Raiui. Por esse motivo, enquanto vivo, Braille não teve o seu sistema ensinado no Instituto. Morreu muito jovem, com apenas 43 anos, vítima provavelmente de tuberculose. 2 anos após a sua morte, e por enorme pressão e insistência dos alunos, o seu sistema passou a ser ensinado no Instituto de Paris em 1854. Devido à simplicidade do sistema e principalmente à facilidade e rapidez de escrita, espalhou-se rapidamente, primeiro pela França e depois por toda a Europa. Em 1882, era o sistema padrão no continente europeu e em 1916 passou também a ser universalmente adotado nos Estados Unidos, como sistema formalizado para o inglês, tendo sido adaptado em 1932. O sistema manteve-se praticamente inalterado nas décadas seguintes, mas a evolução tecnológica facilitou muito seu aprendizado e também a leitura em si. Por exemplo, terminais eletrônicos táteis permitem que grandes obras sejam completamente traduzidas, sem a necessidade de se editar grandes e pesados volumes. Em 1952, no centenário da sua morte, o seu corpo foi trasladado para o Panthéon de Paris e a sua mão, num gesto simbólico, foi enterrada em Couvray, na sua pequena cidade natal. Em 2009, nos 200 anos do seu nascimento, foram cunhadas moedas em sua homenagem, e a Enciclopédia Britânica refere-se a Louis Braille como um dos 100 inventores mais influentes de toda a história da humanidade. Um homem extremamente inteligente, que através da sua genialidade simplificou e adaptou sistemas de leitura e escrita para cegos, abrindo todo um novo mundo. Como ele costumava dizer, o acesso à comunicação é, no seu sentido mais amplo, o acesso ao conhecimento. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã. Bom, gente, então esse aí foi um resuminho rápido, né, de 6 minutos, da história, um pouquinho da história de Louis Braille, certo? Foi a pessoa que criou o sistema Braille e que a gente vai conhecer um pouquinho para quem ainda não conheceu. Quem conhece vai revisar, vai aprimorar, vai atualizar, e quem não conhece vai conhecer, espero que goste. Ana, pode passar os slides, por favor. Bom, aí a gente vai dar início à nossa oficina Braille. Pode passar o primeiro. Lembra que na aula passada eu pedi para vocês, eu coloquei até aqui atrás, ó, pedi para vocês memorizarem essa sequência de pontos e essa disposição. Para quem memorizou, ótimo, parabéns. Para quem não memorizou, ainda dá tempo, certo? Aí nós temos, gente, o que a gente chama no sistema Braille
de sinal fundamental, certo? Que é a partir da combinação desses 6 pontos dispostos dessa seguinte forma, 2 colunas e 3 linhas, que inicia toda a simbologia Braille, ó, que a gente tem aqui, certo? A partir dessa combinação, desse sinal fundamental de 6 pontos. E eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Por exemplo, na coluna aí da direita, tá? Desculpa, eu até coloquei trocada aí, agora que eu estou observando, tá? Eu coloquei na coluna da direita, troquei, só foi o som. Eu fui sair domingo à noite. Na coluna da esquerda, eu tenho os pontos 1, 2 e 3. No slide eu escrevi errado aí, tá? Perdão. Na coluna da esquerda, eu tenho os pontos 1, 2 e 3, e na coluna da direita eu tenho os pontos 4, 5 e 6. Depois eu vou arrumar esse slide aí e te reenviando. Então, você arruma aí para mim. Aí nós temos 3 linhas, que a gente chama de linha superior, linha média e linha inferior, certo? Lembra lá do Excel? No Excel a gente já trabalha muito com linhas e colunas. Então, na linha superior, é composta pelos pontos 1 e 4, a linha mediana ou linha intermediária, os pontos 2 e 5, e na linha inferior, os pontos 3 e 6. É muito importante a gente memorizar isso, porque é a partir dessa disposição desses pontos que vai dar todo o início à formação dessas 63 combinações. Silma, por que 63? Porque Louis Braille, quando ele fez essa combinação de pontos, ele deu origem às letras do alfabeto, às letras acentuadas, a pontos, interrogação, vírgula, enfim, certo? Uma série de outros pontos que a gente não vai conseguir aprender tudo aqui hoje. O meu compromisso aqui com vocês hoje é só letras de A a Z e os números, tá? De 1 a 10, de 1 a 0, na verdade, tá? Próximo slide, por favor, Ana. Então, ainda continuando aí sobre a cela Braille, ainda desbravando aí, desvendando aí a cela Braille, como eu tenho aqui atrás, tá? Ela é formada unicamente por esses 6 pontos, mas vai ter momento, por exemplo, eu preciso fazer uma letra do alfabeto. A letra A, por exemplo. Eu preciso apenas de uma cela Braille para fazer a letra A, letra minúscula. Certo? Quando eu estiver fazendo, por exemplo, a letra A, letra maiúscula, eu vou precisar de 2 celas Braille. Certo? Então, não só a letra A maiúscula, como outras coisas. Por exemplo, o número 12, certo? Eu vou precisar, nessa situação, que eu também vou explicar para vocês, eu vou precisar de 2 celas ou mais. Então, quando eu preciso utilizar 2 celas ou mais, eu digo que eu tenho sinais compostos, porque eu não preciso unicamente só de uma celinha, eu preciso de 2 ou mais. Vai ter situações que eu preciso de 3, de 4. Aí eu digo que isso é um sinal composto, ok? Próximo. Próximo, Ana. Se vocês forem tendo dúvidas, gente, podem me interromper, tá bom? Aqui, eu coloquei... Volta ao anterior, Ana, por favor. Ana Cristina. Aí, isso aí. Gente, aí tem os 63 sinais, tá? Que é a disposição universal dos 63 sinais simples do sistema Braille. Aí eu não tenho nenhum composto, embora eles estão aí organizadinhos um do ladinho do outro, mas tem aí a sequência de letras. Depois a gente vai ver esse slide mais detalhado, mais lá na frente, tá? Aí é só uma visão geral. E aí eu tenho essa formação, essa combinação, a partir dos 6 pontos, ele conseguiu
produzir 63 sinais, onde nenhum é igual ao outro, certo? Se fosse a título de informação para concurso público, às vezes em concurso público eles até as pessoas entram até com recurso, porque no manual do MEC, da grafia Braille, eles consideram 63 sinais simples. No entanto, se vocês observarem aí, não tem nenhum onde tem uma celinha vazia, onde não tem nenhum pontinho preenchido. Mas eles também colocam, e aí não se torna 63, e sim 64 sinais. Aí, às vezes, da divergência, as pessoas entram com recurso, essa questão não costuma mais nem estar sendo perguntada em concurso, porque tem essa questão, essa discussão, se são 63 ou 64, porque a cela vazia, ela também entra, certo? Às vezes, para separar, enfim, então, aí eles consideram não 63, e sim 64 sinais, beleza? Próximo. Bom, aí a gente vai dar início às letras minúsculas do alfabeto Braille, certo? Eu tenho aí as letras de A a J. Eu vou dando dicas para vocês, tá, gente? Que ao longo dessa minha experiência trabalhando com alfabetização Braille, fazendo cursos, eu não fiz só um curso, tá? Eu acredito que eu já fiz uns 3 cursos, fora os que eu já auxiliei, os que eu já dei, enfim, certo? E eu continuo aprendendo. Aqui a colar eu preciso recorrer à minha cola, porque às vezes está branco, como eu trabalho com alfabetização, tem muito, principalmente, da simbologia Braille na matemática, porque a simbologia Braille, gente, ela é tão abrangente, que ela abrange não só para você escrever língua portuguesa, mas você utiliza na matemática, na química, certo? Na musicografia Braille, as letras de música, as notas musicais, tudo tem em Braille, certo? Então, aqui, a dica que eu dou para vocês é memorizar as 10 primeiras letras do alfabeto. É a parte mais, vamos dizer assim, se é que eu chamo de difícil. Por quê? Porque ela vai ser base para você fazer muitos outros pontos, muitas outras letras do próprio alfabeto, certo? Então, a dica que eu dou para vocês, não tentem sair hoje à noite, passar a tarde tentando memorizar esses 63 que vocês vão tirar, certo? E vão detestar o Braille, não é isso que eu quero que vocês amem. Aí vocês vão olhar e vão dizer, eu não vou dar conta de memorizar esses 63, é muito difícil. Então, a dica que eu dou para vocês, é melhor memorizar 10 ou 63, né? E aí eu vou chamando a atenção para vocês de algumas coisinhas. Vocês já memorizaram ali a posição de leitura, né? Porque tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês é sempre o que eu vou estar sempre usando esse termo, na posição de leitura, certo? Aqui é um Braille representado para pessoas que enxergam. Por quê? Porque ele está, por exemplo, no papel. Então, aqui não tem autorrelevo. Se um deficiente visual for identificar aqui essas letras, para ele não vai conseguir, certo? Porque além está plastificado, está uma textura limpa, não tem relevo. Então, para ele, esse material não é interessante. Para ele, teria que ser mesmo feito ou na máquina Braille ou aqui na reglete, para ficar o autorrelevo. Esse aqui é para utilizar por pessoas que enxergam, certo? Apesar de que também a gente usa o autorrelevo. Apesar de que a gente não usa a textura para identificar, e sim a nossa visão, beleza? Então, se vocês observarem aí essas 10 letras minúsculas do alfabeto, ela é justamente a combinação daqueles 6 pontos. Partindo do princípio que vocês já memorizaram, mas que também tem a colinha aí para quem está me olhando, digam para mim a letra A, qual é o ponto que é marcado para representar aí a letra A? Alguém abre o microfone aí e diga para mim. Né? Beleza. Quem é que está falando? É a Raquel? Sim. Tá bom, Raquel, então vamos continuar. A letra B, Raquel. 1 e 2. A letra C. 1 e 4. A letra D. 1, 4, 5. A letra E.
1 e 5. A letra F. 1, 2 e 4. A letra G. 1, 2, 4, 5. Beleza. A letra H. 1, 2, 5. A letra I. 2, 4. A letra J. 2, 4 e 5. Ok, beleza. Agora, gente, pode ser a Raquel, pode ser outra pessoa, tá? O que vocês observam aí que, por exemplo, chama a atenção de vocês nessa imagem aí que vocês estão vendo? Que vocês poderiam, assim, comentar aí alguma coisa que chamou a atenção, se vocês fossem começar a memorizar agora, vocês teriam como base para dizer, isso aqui parece com aquele ali, ou não, o que chamaria a atenção de vocês aí, ou não chamou a atenção para nada? A última linha não tem nada pintado. Exatamente, perfeito. Alguém mais pode falar, ou mesmo a Raquel, outra coisa? O que chamou muito a minha atenção para gostar, o meu interesse para gostar do Braille foi justamente porque trabalha com memória. Não sei se eu falei para vocês, eu também sou terapeuta ocupacional. Então, eu trabalho com memória, atenção, concentração, enfim, E isso me ajudou a mim mesma. Eu comecei a fazer mesmo para estar testando a minha memória, a minha percepção visual para aprender o Braille. Então, a gente trabalha muito essa questão de atenção, de concentração, de percepção visual com o Braille. Alguém mais quer comentar alguma coisa que chamou a atenção? Não? Então tá, vamos lá, me acompanha. O que a Raquel colocou é bastante importante, bastante significativo na hora que a gente estiver construindo, memorizando. Realmente, na formação das letras de A a J, que são as 10 primeiras letras do alfabeto, hora nenhuma entra a combinação dos pontos que estão na parte inferior da célula Braille, gente, que são justamente os pontos 3 e 6, certo? Então, se vocês forem construir aí na folhinha que vocês têm as letras de A a J, vocês já coloquem na cabeça de vocês que os 2 pontos inferiores da célula Braille, eles não entram, certo? Essa é uma dica muito importante. Eu posso até errar os de cima, mas preenchendo, trocado, enfim, mas eu sei que eu não vou usar hora nenhuma os pontos de baixo, os pontos 3 e 6. Se vocês também observarem as letras E e a letra I, se vocês observarem, uma é o contrário da outra, certo? Enquanto que na letra E eu tenho preenchido os pontos 1 e 5, na letra I eu tenho os pontos 2 e 4. Quando eles estão preenchidos, se a gente observar um, é o contrário do outro, certo? É uma coisa que chama a atenção da gente. A letra D e a letra F. Uma é o contrário da outra quando está preenchido, certo? Se vocês observarem bem. E a letra H e a letra J. Uma é o contrário da outra também, certo? Então, são dicas que servem para a gente estar memorizando. Eu digo assim, eu brinco muito quando eu estou dando aula presencial, eu digo, se você também olhar para a letra F com bons olhos, você vai observar que o desenho que ela forma é quase a letra F em caixa alta, em letra maiúscula. Faltou só um pequeno detalhezinho aí, mas fica muito parecido com a letra F, assim como a letra J, certo? O desenho aí, a selinha preenchida parece um J em caixa alta, certo? Então, não tem como eu errar quando eu olho uma letra F e uma letra J. É só eu lembrar dela como é que ela é utilizada para a gente. São dicas que quando eu estou dando aula para uma pessoa que, por exemplo, ela foi alfabetizada e ela cegou ao longo do tempo. Então, ela já tem uma memória visual de como ela escrevia, de como era a formação das letras em tinta, que a gente diz. E aí fica muito fácil ela relacionar. Nós damos essas dicas para a pessoa que já enxergou e perdeu a visão. E se ela conhecia as letras em tinta, ela memoriza com mais facilidade, porque assim,
Outra coisa que eu preciso falar para vocês, já que o curso é de atendimento educacional especializado, e a gente imagina que vocês amanhã ou depois, ou mesmo agora, estão trabalhando, estão recebendo pessoas cegas. Nós temos metodologias distintas, quando a gente ensina uma pessoa que nunca enxergou e que está tendo contato com o Braille pela primeira vez, a gente conduz o trabalho de uma forma. Quando as pessoas já enxergaram, então ela é alfabetizada, ela tem toda a memória visual aqui no cérebro, e aí facilita bastante, porque a gente relaciona, ela tem uma compreensão de como é o formato da letra em tinta, e aí eu posso dizer que o J, eu posso dar essa dica para ela, que a letra J em Braille é muito parecida com o desenho da letra J em tinta, beleza? Até aqui, alguém quer se colocar? Quer alguma explicação? Quer que eu volte? Quer que eu repita alguma coisa? Não? Então, vamos lá, Ana, próximo slide. Bom, aqui eu tenho uma pequena atividade, né? Que a gente vai fazendo, vai falando e já vai fazendo atividade com vocês. Quem pode abrir o microfone e dizer para mim quais são essas 4 letrinhas que tem aí? Ok. B, Certo. F, Ok. G. Muito bem, parabéns. Espero que todos tenham entendido. Ó, não usou os pontos da parte inferior, nem o 3 nem o 6. Então, eu já sei que são as 10 primeiras letras, porque nas 10 primeiras letras elas não entram. Nem o ponto 3, nem o ponto 6. Beleza? Próximo slide. Agora, nós vamos partir para as próximas 10. Vocês, partindo do princípio que vocês já memorizaram as 10 primeiras letras do alfabeto, as próximas 10 letras são as letras de K até a letra T, certo? Então, ó, praticamente o alfabeto quase que todo. Se eu memorizar as 10 primeiras, é muito fácil eu memorizar as próximas 10. Lembra que eu eu esqueci de falar para vocês que lá tinha escrito primeira linha e agora tem segunda linha, justamente porque essas 63, elas são divididas em 7 linhas ou 7 séries em Braille, certo? Nós falamos anteriormente da primeira linha ou primeira série, e agora nós estamos na segunda linha ou segunda série, que é composto pelas 10 letras que vão de K até a letra T. Comparando com a primeira linha, que é a nossa base, a nossa referência, isso também cai para quem quer fazer concurso público, tá? Eles perguntam muito, a segunda linha ou segunda série Braille, ela é formada como? Como é que eu formo? É com base na primeira linha. Se vocês observarem, gente, vem aí a letra K, quais são os pontos que tem na letra K? Os pontos 1 e 3, não é isso? Se eu tirar o ponto 3 da letra K, ela vai continuar sendo letra K? Não, né? Abre aí. Letra A. Ela vai ficar que letra? Se eu tirar o ponto 3 da letra K? Letra A. Letra A, não é isso? Beleza. A próxima letra é a letra L. A letra L é constituída dos pontos 1, 2 e 3. Raquel, se eu tirar o ponto 3 da letra L, eliminem bem aí, gente, o ponto 3 da letra L. Que letra ela formou? Letra B. Letra B, né? Então, gente, se vocês observarem todas essas 10 letras aí, da letra K até a letra L, ela nada mais é do que a repetição da primeira linha. São as 10 primeiras letras, A, B, C, até a letra J. Só que aí, nessa segunda linha, entrou um intruso, que foi quem? Qual foi o intruso que entrou nessa sequência aí, ó, se vocês observarem? Fala aí, Raquel. Abriu o microfone? O último ponto, a última linha, né? Eu não sei como é. Na terceira linha,
que é Isso, a constituído terceira dos pontos linha. 3 e 6, apareceu o ponto 3 em todas as situações, não foi isso? Apareceu o ponto 3 na letra K, L, M, N, até a letra T. Então, a segunda linha, ou segunda série, nada mais é do que a repetição da primeira linha acrescentado do ponto 3, certo? Aí vocês têm a folhinha aí, não tem? Vocês conseguiram imprimir a folhinha? Sim, Em branco, com as telinhas em branco? sim. Conseguiram, né? Para quem não conseguiu, eu queria que fizesse essas 10 celinhas, o meu quadrado está perfeito, e fizesse para mim as 10 primeiras letras do alfabeto aí. Quem já tem aí vai fazer preenchendo, e quem não tem, preenche aí, ó, só para vocês praticarem as 10 primeiras letras. Façam assim, e aí vão preenchendo, ó. Letra A, letra B, e assim por diante. E quem tiver dúvida, aproveita esse espaço, esse intervalinho aí para tirar alguma dúvida até aqui. Se não, me dê um feedback aí, se eu estou rápida, se eu estou devagar, se eu não estou sendo clara. Eu gosto muito de receber o feedback, para a gente melhorar. Professora, já terminei. Eita, agora eu não sei se eu não consegui enxergar. Corrige pelo gabarito que eu coloquei aí, mas acho que eu estou conseguindo ver. Afasta só um pouquinho. A letra A encaixa mais. Não, ao contrário. Volta. Isso. Deixa eu clicar aqui na tua caixinha para ver se tu fica maior. Ah, beleza. Ótimo. Já sabe fazer sem colar? Então. Eu já fiz o curso de Braille. Eu fiz 2 vezes o curso de Braille. Ah, tranquilo. Então, moleza. Aí, para fazer a segunda linha, você só vai repetir novamente toda a primeira e vir preenchendo com o pontinho 3, não é isso? E aí, todo mundo já? Posso passar, gente? Sim, por mim, sim. Posso, né? Ana, o próximo slide. Tem aí outra atividade, gente. Eu usei as letras vou dar a dica, eu usei as letras da segunda linha, e alguém que não seja a Josilene pode olhar e me responder aí. Eu estou conseguindo ver só a Alana, a Nilza, a Amélia, Dilma. Alguém pode abrir o microfone e dizer quais são essas 4 letras? P, né? P. A primeira qual é? P. A primeira é L. L. Primeira é L. Sim. Primeira é L. Certo. A segunda? A segunda é S. Certinho. S. A terceira? Terceira T. Ok. E a última?
A última é P de pato. Certinho, P de pato. Perfeito. Próximo slide, Ana. E aí, gente, como eu falei, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, linha ou série, tá? Tanto faz dizer linha ou série. Na terceira linha, eu tenho aí algumas letras que a gente utiliza, claro, na escrita, mas que na sequência do alfabeto, elas entraram aí porque eu não quis. Tá bom o som para vocês? Aqui tá com eco para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então, eu coloquei aí a sequência de mais 10 letras, certo? Entrou algumas letras acentuadas, entrou cedilha, mas como eu falei, eu só vou trabalhar até a letra Z, tá? Só as letras do alfabeto mesmo. E aí, nessa terceira linha, eu também pego como referência a primeira linha, que são as 10 letras de A a J. Se vocês observarem aí na letra U, a letra U, se eu tirar os 2 pontos da linha inferior, eu tenho a letra A, certo? Porque a letra U, o que é a letra U? A letra U é a letra A acrescentada dos pontos 3 e 6. Se vocês observarem a letra V, é a letra B acrescentada dos pontos 3 e 6. Você, querida planeta, tá bom. Oi, alguém falou? O microfone da Nilza. Já desativei, pode continuar. Pronto. Eu estou observando aqui. Tranquilo. Então, gente, se vocês observarem, certo? O braille, para quem enxerga, é muito mesmo o que a gente é atenção, tá? É o que a gente observa. Na sequência das letras U até a letra U com acento agudo aí, entraram os pontos inferiores, os pontos 3 e 6, em todas elas, sendo que lá na primeira série eles não entram hora nenhuma. Então, a terceira linha nada mais é do que a repetição da primeira linha acrescida dos pontos 3 e 6, certo? E aí eu tenho as letras U, V, X, Y, Z, que é a que eu quero que vocês memorizem, que fazem parte do alfabeto, que é o meu objetivo aqui hoje. Eu não vou cobrar essas outras aí, não, tá? Aí tá faltando aí, nessa sequência, a letra W, certo? Por quê? Porque na época que Louis Braille fez essas 63 combinações, e segundo me informaram, né, inclusive foi a professora Denise, o W não entra. Eu não sei falar francês, eu não sei escrever francês, então eu não sei nem dizer para vocês. Eu estou repetindo o que eu fui informada, né? Que a letra W ela não fazia parte da grafia francesa, então ela não entrou. Louis Braille não colocou aí. Depois ela entrou quando o Braille chegou nos Estados Unidos, e aí ele aparece justamente lá na quarta linha, que a gente vai ver. Ana, passa o próximo slide, por favor. Vai ser no próximo, mas deixa logo essa atividade bem aí, ó. Quais são essas 2 letras aí, gente? Quem pode me responder? Quais são essas 2 letras? X. Certo. E U. Beleza. X, U. Ok. Próximo slide. Próximo. Então, bem aí, na quarta linha, eu coloquei aí para mostrar para vocês o W. Eles aproveitaram esse O com esse acento aí grave para utilizar como W, certo? Por quê? Porque essa letra O com esse acento aí a gente nem usa no nosso vocabulário.
português. Então, ela é a letra W, certo? A letra W, por que não aparece lá na terceira linha? Ela aparece bem aqui, tá? Eu fiz questão de colocar ela aí, por quê? Porque, de repente, tem alguém no grupo que precisa dessa letra para escrever o seu nome. Então, iria me perguntar como era a letra W. Ela está bem aí, certo? E aí, a gente viu todas as letras que compõem o alfabeto, beleza? Próximo slide, Ana. Aí tem todos os 63, certo? Pode passar o próximo. Aquele mesmo slide que eu repeti aí. Pode passar o próximo. Tá, e aqui eu vou fazer um resumão geral de tudo que eu falei até agora, tá? Nós olhamos a primeira linha, ou série, ó, aí ele já utiliza a nomenclatura primeira série. Nós olhamos a primeira série, a segunda série e a terceira série. Então, quando eu digo para vocês que a primeira série é a base das outras, está bem aí, ó. Ele colocou primeira série. Ela é formada só pelos pontos da parte superior, que são os pontos 1, 2, 4 e 5, certo? Não utiliza hora nenhuma os pontos 3 e 6. Esta é a primeira série, são as 10 primeiras letras do alfabeto, como vocês bem estão vendo aí no slide. A segunda linha, ou segunda série, o que ela é? Ela é resultante da adição do ponto 3 a cada um dos sinais da primeira série. Então, é o que eu falei anteriormente, ela repete toda a primeira série e acrescenta o ponto 3. A terceira série é o quê? Resultante da adição dos pontos 3 e 6 aos sinais da primeira série. Então, eu tenho aí as letras U, V, X, Y, Z e as demais acentuadas, certo? É o resumo de tudo que foi falado. Próximo slide, Ana. Tenho aí a quarta série, que eu vou só até a quarta série, tá? Porque eu preciso mostrar o W. O que é a quarta série? É resultante da adição do ponto 6 aos sinais da primeira série. Observe que sempre ele recorre à primeira série, que é a base. Então, para eu formar as letras da quarta série, eu também repito a primeira série e acrescento agora, lá na terceira linha, só o ponto 6. Então, o que é a letra W? A letra W, na verdade, é a letra J, acrescida do ponto 6. Se vocês observarem bem aí, a 10ª letra dessa quarta série aí, tem aí a letra W. Ela nada mais é do que a letra J, acrescentada do ponto 6. E aí tem as dicas para as outras, mas eu não vou entrar nessa questão aí. Aí vocês vão aprender quando vocês estiverem fazendo o curso de Braille, tá bom? Por causa do nosso tempo. Próximo. Bom, agora, antes de entrar nesse próximo assunto, que são os sinais exclusivos da grafia Braille, eu vou mostrar aqui para vocês um material, espero que vocês consigam visualizar. Eu coloquei aqui, é um material que eu faço para trabalhar com os alunos, e aí eu formo, bem simples, tá? Usando papel, com as selinhas, e aqui eu tenho algumas palavrinhas. Quem se arrisca a tentar ler que palavrinha tem aqui? Só para a gente fixar. Deixa eu afastar aqui. Ó. Faca. Muito bem. Quem foi que respondeu? Nilza. Ok, anota aí, Ana, que aí você ganhou um ponto. Eba! Ana é o controle de todos os pontos, gente. Ana, anota. Aqui, gente, ó, tem outra palavra que pode me dizer. Gato. A primeira letra eu não vi. A primeira letra eu não estou vendo. Certo. Não deu para olhar? A primeira letra é. Tá certo, tá bom. Gato.
Raquel mostrar e Amélia acertaram, gato. essa daqui. Oi, peraí. Pato. Pato. Só gente inteligente, adora. Essa aqui, eu tô... Primeira letra, não vi. Primeira letra. Rato. Rato. Perfeito, é isso. Esse é um material bem simples que a gente pode estar fazendo, vocês que vão ter ainda a oficina de recursos, certo? É um material que a gente usa para trabalhar com os alunos. Esse que eu estou fazendo para mandar para casa de um aluno. Beleza? Então, vamos seguir. Tem alguns sinais, gente, que são exclusivos da grafia Braille. A gente não encontra na grafia da língua portuguesa, mas na grafia Braille eles existem, eles são exclusivos da grafia Braille, certo? Eu vou mostrar para vocês, são 10, mas aqui a gente só vai falar de 2, beleza? Vou mostrar para vocês aí. Próximo slide, Ana. Estão aqui, não está muito legível, até porque, como eu não vou trabalhar os 10, eu não fiz questão de fazer um slide muito legível, não, tá? Temos o sinal de letra maiúscula, o sinal o sinal de minúscula em todas as palavras, sinal da série de palavras em todas as letras maiúsculas, sinal restituidor, sinal de número, sinal de expoente, sinal de índice inferior, itálico, negrito, sinal de transpaginação. Isso aqui vocês vão ver no curso de Braille de 120 horas. Desses 10, eu vou tirar só 2 para falar para vocês, tá? Próximo slide, Ana. Que são os sinais de maiúsculo e o sinal de número, certo? Primeiro a gente vai ver o sinal de maiúsculo, já que a gente começou pelas letras minúsculas. Todas essas letras que vocês responderam aqui, elas estão em letra minúscula. Até agora eu só utilizei simbologia Braille para falar de letra minúscula. Então, agora a gente entra na letra maiúscula. Próximo slide, Ana. Então, não tem mistério, certo? Vou deixar logo o coração de vocês calmo. Para fazer letra maiúscula, a gente usa as mesmas letras para fazer letra minúscula. Lembra que lá no início eu mostrei para vocês que quando eu tenho 2 celas ou mais, eu chamo de sinal composto? Quando eu utilizo 2 celas ou mais. Então, para eu escrever uma letra maiúscula, eu vou precisar de 2 celas, certo? 2 celas em sinal composto. Sendo que vocês já aprenderam que a letra A, vou pegar aqui minha cela. A letra A é formada pelo ponto 1, certo? Então, aqui eu tenho a letra A minúscula. Eu tenho a letra A minúscula. Ah, mas eu quero fazer um A maiúsculo, Silma. O que eu tenho que fazer? Antes de eu colocar essa célula, para encher essa célula, eu tenho que colocar o sinal de letra maiúscula, para eu indicar que esse meu A aqui é maiúsculo. E como é que eu faço isso? Utilizando uma célula antes. Antes dessa aqui, eu coloco uma antes, certo? E aí eu coloco os pontos 4 e 6. Quando eu coloco os pontos 4 e 6, e depois eu coloco o ponto 1, aqui eu tenho a letra A maiúscula, beleza? Qualquer uma das letras que vocês aprenderam até agora, de A a J, vocês escreveram aí, eu pedi para vocês escreverem todas as letras de A a J, vocês escreveram todas na forma minúscula. Se uma pessoa se estivesse em alto relevo e vocês dessem para um deficiente visual alfabetizado em Braille, ele ia dizer que vocês escreveram de A a J minúscula. Quando vocês colocam diante de cada uma das letras minúsculas os pontos 4 e 6, vocês
estão escrevendo maiúscula, ok? Alguma dúvida, gente? Até aí, claro? Claríssimo, ok. Próximo slide, Ana. Silma, toda palavra que eu for escrever maiúscula dentro de um texto vai anteceder essa cela. É isso? Exatamente. Você vai escrever seu nome, né? Aí você coloca diante da primeira letra, tá? Você coloca o sinal de letra maiúscula para indicar que a primeira letra do seu nome você colocou com letra maiúscula, certo? Porque ainda tem outras situações. Quando eu quero, por exemplo, escrever todas as letras do meu nome maiúsculo, aí já é outra situação que a gente não vai falar aqui hoje, tá? Por conta mesmo do tempo e para vocês fazerem o curso de Braille. Então, é o seguinte, vai escrever o nome Brasil, eu quero colocar só o B maiúsculo, aí eu ponho 4 e 6, e a letra B, R e assim por diante, certo? Próximo slide, Ana. Então, eu tenho aí, gente, 2 exemplos, letras soltas e a palavra Amazonas. Nessa primeira imagem aí, eu coloquei as letras A, B, C e D, todas em maiúsculo. Então, observem, eu utilizei um sinal composto. Sinal composto por quê? Porque é composto de 2 células Braille, onde na primeira célula eu tenho os pontos para representar a letra maiúscula, que são os pontos 4 e 6, e a letra A. No outro, na letra B, 4 e 6, e a letra B. Na letra C, a mesma coisa, e na letra D, a mesma coisa. E aí eu coloquei a palavra mais abaixo, Amazonas, onde só a letra inicial é maiúscula. Então, vocês observam que os pontos 4 e 6 só apareceu no início da palavra, simbolizando que só a letra A é maiúscula, certo? Como aqui só tem pessoas inteligentes, eu vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar. Se vocês quisessem escrever toda a palavra Amazonas em letra maiúscula, em caixa alta, letra de forma, como queiram, vocês iriam ter que escrever esse sinal de maiúsculo 2 vezes, certo? Mas aí eu não quero estar falando porque são detalhes que a gente fala, a gente prefere falar mesmo no curso, certo? Mas seria isso, porque tem algumas situações quando a gente coloca todas as letras maiúsculas, tem uma série de detalhes, de regras, que é melhor a gente falar no curso mesmo, tá? Então, o que eu quero que vocês fixem agora, entendam, é que quando eu quero escrever letra minúscula, eu não utilizo os pontos 4 e 6, só utilizo os pontos normais. Quando eu quero fazer letra maiúscula, eu tenho que obrigatoriamente colocar. Eu vou iniciar uma frase. O dia está lindo. Então, antes da palavra inicial, ó, eu tenho que colocar os pontos 4 e 6 para iniciar uma frase com letra maiúscula, ok? Próximo. E aí, a gente entra agora no nosso último conteúdo, que é o sinal de número, certo? Assim como eu pedi para vocês gravarem a celinha Braille, 6 pontos, e aí a gente iniciou com o alfabeto de A a J, a gente agora vai entender, vai aprender um pouco os números. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0, certo? Eu não vou dizer o 10, eu vou dizer o 0. Por quê? Porque a partir dessa combinação, desses 10 números, eu escrevo qualquer outro. Então, aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Certo? Aqui eu não vou chamar de 10, eu vou chamar de 0. E para eu fazer qualquer número, eu preciso desse sinal que é exclusivo da simbologia Braille, que é o sinal de número. Ele é composto pelos pontos 3, 4, 5 e 6, certo? Se você não colocar o sinal de número antes
do número que você quer colocar, ele não vai ser lido como sinal de número, ele vai ser lido como outra coisa. Então, obrigatoriamente, você tem que identificar. Assim como você coloca o sinal de maiúsculo para identificar que a letra é maiúscula, você tem que colocar o sinal de número para identificar que o número que você quis colocar era um número. A gente vai ver aqui os exemplos. Próximo slide, Ana. Bom, como eu falei, né, eu vou formar um número qualquer. Aí eu não formei nenhum número que a minha celinha está em branco, ela está vazia. Mas vocês observam que eu tive que utilizar aí 2 celas, ou seja, é um sinal composto, certo? No primeiro eu preenchi, eu coloquei o sinal de número. E aí eu vou querer escrever um número qualquer. Aí eu preciso da outra célula. Se eu não colocar o sinal de número, pode ter certeza que vocês vão errar, porque vocês não colocaram o sinal de número que vocês acham. Por quê? Porque vocês não colocaram antes dela o sinal de número, ok? Gente, vocês já gravaram, já memorizaram as letras de A a J, certo? Já está fixa aqui, já acomodaram, assimilaram, enfim. Já está aqui na cabeça de vocês, na mente de vocês. Então, as letras A, B, C, D, E, F, G, H e J são justamente as 10 letras que eu vou precisar para formar os números que eu falei para vocês, o 1, o 2 até o 0, certo? Nessa celinha em branco, bem aí, vocês vão colocar, por exemplo, a letra A. O sinal de número e a letra A forma, para mim, o número 1, certo? Nessa celinha em branco, se vocês colocarem a letra B, vocês vão formar o número 2. Então, vocês juntaram o sinal de número mais a letra B, e aí vocês formaram o número 2. E assim por diante. Ah, o número 0, Silma, como é que eu formo? O sinal de número e a letra J. E aí vocês formaram o número 0, certo? Então, para formar o número, eu preciso ter um sinal composto. Eu falei para vocês que sinal composto é a partir de 2 celas ou mais. Então, eu quero escrever, por exemplo, o número 11. Como é que eu faria? Sinal de número, uma celinha com a letra A, que representa o número 1, e outra celinha. Aí eu precisaria de 3 celas para fazer o número 11. Por quê? Porque eu iria colocar o sinal de número, certo? Deixa eu desenhar bem aqui rapidinho para vocês. Ó, eu iria precisar de 3 celas, onde na primeira cela eu iria colocar o sinal de número, a letrinha A para representar o 1, e na segunda, outra letrinha A. Aí eu teria escrito o número 11, certo? Deixa eu preencher aqui para vocês. Olha só. Sinal de número, letra A e letra A, fazendo o número 11, certo? Só para vocês terem ideia de como é isso. Próximo slide, Ana. Aí eu coloquei uma ilustração que a gente observa, vocês quando pegarem, quem mora em apartamento que tem elevador, quem usa prédio que tem elevador, quem usa o caixa eletrônico, vai observar e vai ficar treinando, certo? Porque lá tem alto relevo, o sinal de número e o número. E aí o deficiente visual, ele pode ir lá no caixa eletrônico e digitar a senha dele sem ter que dizer para a pessoa que está próxima a ele qual é a senha dele, qual é o número da conta, porque ele consegue, através do alto relevo, ele consegue encontrar, pegar um elevador e se tiver lá a sinalização em braille, ele consegue identificar o número do andar que ele quer subir ou descer, certo? Tá aí representando nessas 2 imagens. Próximo slide, Ana. Então, coloquei aí para vocês visualizarem, coloquei aí 2 números em braille.
Na primeira imagem, eu tenho o sinal de número e uma letra. O sinal de número, junto com uma letra, ele não é mais letra, ele é número, certo? Eu tenho aí, na primeira situação, a letra J, ou a letra G, desculpa. Você não vai dizer, Silma, é a letra G. Você tem que dizer que é o número que corresponde à letra G, que seria qual? Qual o número que eu tenho aí escrito? Uma letra. 7. 7. Uma letra antecedida de um sinal de número, ela não é mais letra, ela deixa de ser letra e se transforma em número, certo? Então, eu tenho aí o número 7. E na outra situação, eu teria a letra E, mas não é a letra E. Por quê? Porque ela está antecedida do sinal de número. Então, ela vai ser que número? 5. O número 5, certo, gente? Alguma dúvida nessa situação aí de sinal de número? Quem tiver com dúvida, a hora é agora. Não. Beleza. Próximo slide, Ana. Olha só, gente, aí eu coloquei a sequência de 1 ao 0. Então, observem, todos têm sinal composto. Eu precisei de de 2 células Braille para fazer um sinal composto, porque eu queria escrever os números de 1 até ao 0. Então, se vocês observarem o número 1, eu precisei da letra A. No número 2, eu precisei da letra B. No número 3, da letra C. E assim por diante. Antes, eu acrescentei o sinal de número. E aí, não é mais a letra A, é o número 1, o 2, o 3 e assim por diante. Olha lá o 0. Eu precisei colocar o sinal de número e a letrinha J para fazer o número 0. E aí, quando eu tenho essa combinação de números aí, eu faço qualquer número que eu consiga escrever, certo? Eu preciso desses números aí para fazer, quer escrever o número 230. Eu utilizo esses aí e escrevo, certo? Próximo slide. Ó, mais um exemplo aí, certo? Sinal de número e a letrinha A, fiz o número 1. Sinal de número e a letrinha B, fiz o 2. Sinal de número e a letrinha C, fiz o 3. Sinal de número e a letrinha 4. E a letrinha D, fiz o 4. Sinal de número e a letrinha J, fiz o 0, certo? Aí vocês me perguntam, Silma, se eu quiser fazer um número maior, como é que eu faço? Esse sinal de número, eu tenho que colocar sempre na frente do número? Como é que eu faço? Aí vocês vão ver o exemplo no próximo slide. Silma, e se for por extenso também? Não, aí por extenso você vai fazer a letra U e a letra M. Tá minúsculo, então faz normal, certo? Por extenso normal, ok. Ok. Próximo. Próximo slide, Ana. E aí, no caso, só para completar a pergunta da colega, aí, por extenso, está em letras minúsculas, aí você usa letras minúsculas. Se tivesse letra maiúscula, usaria letra maiúscula, certo? Próximo slide, Ana. Enquanto a Ana não coloca, o próximo slide, eu coloquei, se fosse um número, igual eu dei o exemplo ainda agora para vocês, se eu quisesse escrever um número maior, certo? Por exemplo, a gente está em 2021. Como é que eu escrevo o número? Está aí o exemplo. Como é que eu escrevo quando eu tenho mais de um algarismo? Eu coloco o sinal de número só no primeiro, certo? Porque eu estou escrevendo um único número. 181, eu tenho 3 algarismos, o 1, o 8 e o 1. No 543, eu tenho 3 algarismos, o 5, o 4 e o 3. Mas na hora de escrever, eu só coloco na frente do 5 o sinal de número, certo? E aí eu já tenho toda a sequência. Eu sei que essa letra E, essa letra D e essa letra C representa não letra, e sim número, que é o número 543. Eu tenho aí o número 809.
basta eu colocar uma única vez o sinal de número na primeira celinha, certo? Na frente do 8, que eu já sei que toda a sequência é de número, eu não vou ler nunca como letra aí, beleza? Silma, digamos que eu esteja escrevendo um texto, eu terminei de escrever o número 543, eu vou continuar o texto com palavras, né? Então, aí como é que vai ser essa... o término de um, o início do outro, né? Terminou o número, começou a palavra. Certo. Tu está escrevendo um texto que nesse texto tem palavras e tem números. Palavras e números, não é isso? É isso mesmo, isso. Tá, então, toda vez que você for, você vai começar o texto escrevendo palavras, certo? Começando o texto, lembra? Iniciando o texto, letra maiúscula. Aí coloco lá o sinal de maiúsculo, escrevo meu texto tranquilo. Aí no meio do texto eu vou colocar, por exemplo, eu coloquei São Luís, 20 de abril. Esse 20 em número. Quando você for colocar em número, aí você tem que identificar antes do número 20 o sinal de número. Para você saber que ali naquele momento você escreveu o número 20. Aí você vai continuar o texto. De abril, você pula, quando você estiver fazendo na celinha, ou mesmo nesse desenho aí que vocês têm, nessa grade, quando vocês fizerem algo que vocês escreveu uma palavra, aí agora eu quero escrever um número, ou mesmo outra palavra, você tem que sempre deixar uma em branco. Certo? Você vai escrever duas palavras. Aqui eu escrevi a palavra bola, em letra minúscula. Eu utilizei 4 celinhas para escrever a palavra bola. Aí, 1, 2, 3, 4. Aí, nessa daqui, eu não escrevo nada. Se eu for escrever uma outra palavra, eu tenho que deixar uma em branco para separar. Se for a palavra bola, e eu quero colocar aqui que são 3 bolas, tá? Coloquei a palavra bola e bem aqui o número 3. Eu pulo uma celinha, depois da palavra bola eu deixo uma celinha em branco, aí eu vou colocar o número 3. Aí eu boto sinal de número e a letra C, que representa o número 3. Aí eu vou escrever outra palavra, carro. Eu pulo uma celinha e escrevo. Tem que ser separado, certo? Igualzinho a gente escreve em tinta. A gente não escreve uma frase, todas as palavras, uma grudada na outra, né? A gente dá o espaço. Então, em braille também a gente dá o espaço. Se é letra, eu faço as letras. Se é número, eu separo, coloco o sinal de número e coloco o número. Eu vou escrever uma sequência de números, como está aí. Certo? Tudo bem que aí está um abaixo do outro, mas se tivesse tudo na mesma linha, você iria fazer o número 20, pulava uma celinha em branco, aí colocava de novo o sinal de número e o número 181. Pulava uma celinha em branco, colocava sinal de número e o 543, certo? Esclareceu tua dúvida? Sim, muito obrigada. Próximo slide. Bom, volta aí, Ana, o anterior, que ainda não vou chegar nessa parte aí, não. Vamos só fazer a hora da revisão. Aqui também é um outro materialzinho que eu fiz, bem simples, certo? Para a gente praticar. Ó, sinal de número. E aqui eu tenho, se eu olhar só para cá, gente, eu tenho que letra? A letra A. Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Minúsculo, né? Mas como eu tenho na frente o sinal de número, eu tenho o número 1, certo? Aqui, ó, que letra eu tenho aqui? Que letra é essa? B. Certo. B. Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Quando eu coloco assim, eu tenho um número, né? Que número eu tenho? 4. Ok. Só a gente revisar. Que letra eu tenho aqui? H.
Oi, é H. É H? Não. S. S de faca. Exatamente. Agora eu não tenho mais F de faca. Eu tenho que não sei. Exatamente. Que letra eu tenho aqui? Que letra é essa? Agora é H. Levanta Agora é um pouco H. mais. Agora é H minúsculo. E agora? Oi. E é isso, gente. Tem mistério? Se você souber as letras de água, se você souber as letras de água, prova. Tem mistério para saber números? Não. Não, né? É importante você, ó, saber, assim como se fosse letra maiúscula, né? Se eu tivesse o sinal de maiúsculo aqui, aí eu ia ter uma maiúscula e assim por diante. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Para eu voltar. Vamos dizer, sem olhar para o papel, sem olhar, quais são os pontos que formam a letra A? 1. A letra B? 1 e 2. A letra C? 1 e A 4. letra C? A letra D? A letra D? 1, 4 e 5. A letra E? A letra E? 1 e 5. A letra F? A F vai para 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2... 3, né? 2 e 4. 1, 2, 4. G. A letra G. 1, 2, 4 e 5. 4, 5. Beleza, estão afiados. Se vocês observarem, vocês têm um alfabeto aí com vocês? Sim. Tem, né? Um alfabeto desse? Tem, né? Deixa eu chamar a atenção para mais umas letrinhas aí que ajudam na hora da gente memorizar. Assim como eu dei a dica que a letra E é o contrário da letra F, ou a da letra I, o E é o contrário do I, o D é o contrário do S, o H é o contrário do J. Se vocês observarem, olhem aí a letra P e a letra Q. Só acrescenta um pontinho, né? No P para ele formar o Q, né? O desenho é bem parecido, certo? A letra U e a letra V. Só acrescenta bem um ponto parecido. do meio. Certo? Ponto 2. Pois é. A letra L parece um L mesmo, em tinta. Não. Ah, tá. Certo? Então, assim, são pequenas dicas que dá para a gente estar memorizando, certo? E o resto é colocar no banheiro, até no banheiro, no início, até no banheiro eu colocava. Eu saía espalhando nas partes da casa isso aqui, tá? Para eu ir memorizando o desenho, os pontos, né? E tentar fixar. E aí, de tanto que a gente vai praticando, a gente termina memorizando. Ana, o próximo slide, por favor. E aí, gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Até aqui nós aprendemos como a gente faz o braille em tinta. E tudo que eu coloquei aqui para vocês foi na posição de leitura, certo? Onde os pontos eles são distribuídos dessa forma que está aí, né? Na coluna da esquerda, pontos 1, 2, 3, e na coluna da direita, pontos 4, 5 e 6. Se nós estivéssemos fazendo essa oficina utilizando
utilizando a reglete, quem já tem experiência com o Braille vai só revisar o que eu estou falando aqui, certo? O que acontece? A gente posiciona a reglete no papel, certo? Posiciona e vem furando ou pressionando, eu não digo nem furar, né? A gente, na verdade, pressiona desse lado aqui, para quando terminar, a gente retira o papel, a gente não consegue ler desse lado, porque o papel, o punção pressionou, então o papel, vamos dizer, afundou. A gente só vai conseguir ler quando a gente retirar o papel e olhar aqui do outro lado, no verso, certo? E aí, quando eu estou fazendo nessa posição aqui, com a reglete, só para eu explicar para vocês o que é essa questão de posição de leitura e posição de escrita. Quando eu estou fazendo deste lado aqui, eu estou na posição de escrita, porque eu estou o quê? Escrevendo, tá? Escrevendo em braille. Então, aqui é a minha posição de escrita. Eu tenho que utilizar essa numeração, nessa sequência que está aí na posição de escrita, onde é trocado. Se vocês veem, onde era o 1, o 1 trocou de lugar com o 4 e assim sucessivamente, certo? Se vocês fossem escrever nessa planilha aqui, em tinta, como é que a gente escreve usando tinta? Usando caneta, hidrocor, a gente escreve o quê? De qual lado que a gente inicia? O início dessa folha está em que lado? Para eu começar a escrever em tinta. Da esquerda para a direita. A gente escreve da esquerda para a direita, né? Nós que enxergamos, a gente escreve dessa forma, da esquerda para a direita. Então, é ao contrário que a gente escreve em braille? Então, aí que a gente vai começar a quebrar a cabeça de vocês, por isso que eu deixei bem para o final, certo? Em tinta, a gente escreve da esquerda para a direita, beleza? Eu quero escrever aqui o meu nome, a primeira letra que eu boto, da esquerda para a direita, é a letra S, certo? Em tinta. Em braille, o que vai acontecer? Qual é a diferença em braille? Em braille, eu não escrevo da esquerda para a direita, e sim eu escrevo da direita para a esquerda. Eu escrevo aqui, ó, no final da reglete. Eu utilizo o finalzinho dela para vir voltando, ó, de lá para cá, certo? Entendeu, Érico? Que massa, cara. E isso... Gente, é por isso que o pessoal de braille usa os dois lados do cérebro, né? Usa os dois lados do cérebro. Por isso que eu deixei para falar no final, porque eu sei que o lado do cérebro já está acomodado aí, certo? Supostamente vocês já identificaram aqui. Isso aqui é a posição já de leitura, tá? É a posição de leitura que é a que vocês precisam assimilar. Porque quando vocês olharem qualquer coisa escrita em braille, vocês já vão olhar nessa posição, certo? De leitura. Vocês não vão tentar, se eu colocasse na posição de escrita, nem eu ia saber logo de cara, tá? Eu ia precisar de um tempo. E aqui, automaticamente, a gente já lê. Porque é essa posição, seja em alto relevo, seja em tinta. É o que eu digo posição de leitura, certo? Onde os pontos estão distribuídos daquela forma lá na posição de leitura. E aí, eu vou, se fosse em tinta, eu pediria para vocês escrever aqui a sequência, ó, A, B, C, certo? A, B, C em tinta. Vocês escreveriam da esquerda para a direita, no início da página aqui. Se vocês forem escrever utilizando o punção na reglete, vocês iriam para o final da folha. Aí vocês iriam botar qual é a primeira letra do alfabeto? O A, né? Vocês iriam colocar na sequência, aqui no finalzinho, ó. O A, o B, o C. Vocês não iriam escrever, às vezes as pessoas dizem assim, é de trás para frente. Não. Na reglete é no final para o início. Mas a sequência de palavras é a mesma. Eu vou escrever em tinta o alfabeto completo. Eu boto A, B e C. Aqui eu também começo do A.
Eu não vou começar do Z. Eu não estou pedindo para vocês escreverem do final do alfabeto para o começo. Eu estou pedindo para vocês escreverem o alfabeto do início. Então, aqui é o lugar da letra A, aqui é o lugar da letra B. Se vocês observarem, se eu colocar o A no início daqui, ó, aí eu fiz em alto relevo. Quando eu viro a folha, ela não vai vir bem para cá, para o começo, na hora que eu fizer isso? Sim. É espelho, né? Espelhado, né? Espelhado. Isso. Então, eu sei que a letra A é formada por que ponto? O ponto 1. O ponto 1, na posição de leitura, ele está do lado esquerdo. Mas, na hora que eu vou fazer a escrita dele, na reglete, eu tenho que fazer o ponto 1 de qual lado? Direito. Direito, certo? Então, eu tenho que saber essa posição de escrita. Eu memorizei os pontos, vocês não vão ter que memorizar diferente, não. Silma, a letra A é o ponto 1 e vai ser o ponto 1 até o fim, certo? Só que na hora que eu estiver fazendo na reglete, o lado que esse ponto 1 está é que vai mudar. Porque automaticamente, na posição de escrita, se eu coloquei o ponto 1 do lado direito, quando eu retirar, que eu virar o papel, ele vai vir para o lado esquerdo e para o início da folha. Então, o deficiente visual, quando ele virar o papel, o A que ele escreveu bem aqui, ele automaticamente vai vir para o início. E aí ele lê igualzinho a gente. O deficiente visual, quando ele pega o papel em alto relevo, ele não começa lá do final da folha, não. Ele começa do início, certo? Ficou claro para vocês? Sim. Cara, eu achei muito massa isso. É sério mesmo. Muito legal. Porque te força a usar os dois lados do cérebro. E agora eu entendo por que conseguiram entender, gente? Tá me ouvindo? E aí agora eu entendo porque os meus alunos cegos são tão espertos e muito mais assim inteligentes, porque eles dimensionam a capacidade dos dois lados. Oi, Silma, tá ouvindo? Acho que ela Vocês conseguem me ouvir? Sim. Estou escutando, professor. Sim, normal, ela travou. Eu acho que a Silma travou. Travou. Eu vou compartilhar com vocês a lista de frequência enquanto isso, tá? Enquanto ela volta, peraí. Voltou? Eu acho que ela tá voltando. Tô te ouvindo, Silma, mas a tua imagem tá travando. E aí, alguém? Tô ouvindo, só a imagem mesmo. Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo, Silma. Eu acho que ela vai voltar de novo, né? A internet caiu. Oi, caiu, isso. Gente? A internet tinha caído. Agora voltou, pronto. Machucou? Beleza, então. Você caiu. Machucou não, né? Vocês conseguiram entender essa virada que o Braille dá? Posição de leitura, certo? É como vai se apresentar. E na posição de escrita na reglete, vocês têm aí os quadrinhos, vocês escrevem normal, claro, porque vocês não estão escrevendo em alto relevo, então aí vocês vão preenchendo aqui. Se fosse com punção, seria daqui. E aí eu queria escrever a letra A, então eu não já poderia fazer no lado esquerdo, não, tem que fazer no lado direito, para quando eu virar, ela ficar aqui em alto relevo. Eu estou falando isso porque, como eu estou dando aqui para vocês só a noção, se eu não falar essa parte, quando vocês forem fazer um curso, vocês vão dizer, nossa, mas não foi assim que a professora lá atrás nos falou, certo? E aí, tem alguma dúvida? Agora é a hora das dúvidas.
A minha curiosidade, Silvia, em relação a texto, assim, você terminou de escrever, está no final de uma página, né? Ou você quer colocar, por exemplo, meu nome completo. Aí eu não continuo, não deu para fazer todos na mesma linha, eu preciso continuar na outra linha. Como é que se dá essa quebra de escrita? Se dá igualzinho na tinta. Você vai escrever um nome. Por exemplo, o meu nome, Silma Galvão de Oliveira. Aí eu estou lá no Oliveira, certo? Em tinta, quando termina uma palavra, a gente não coloca o tracinho para continuar lá na outra linha? Sim, a gente coloca o hífenzinho. Em braille também a gente coloca o hífen. O que a gente recomenda quando a gente... Não sou eu, Silma, tá? É o que a grafia braille recomenda. Ela recomenda que a gente tenta contar, calcular logo a celinha aqui, na hora que a gente está fazendo, quantas celinhas a gente vai ter disponível, para a gente tentar fazer a separação silábica seguindo a gramática. Se eu escrevi a palavra carro, e eu sei que as celinhas não vão ser suficientes para eu escrever a palavra toda, então eu preciso deixar pelo menos escrito o C, o A e um R e mais um tracinho, para eu escrever na outra o outro R e o O que vai faltar, certo? Por que essa tela... Posso falar? Porque essa tela tem 4 pontos e nas letras e números a gente só tem 3 na horizontal. Como é? Ela tem 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4. Mas aqui a gente aprende com 3. Aonde que tem 4? Aí na horizontal. Aqui? 3 linhas, tu fala? Tem 4 linhas. Tem 4 linhas aí. Não, aqui é uma, ó. Aqui é uma celinha. Ó. Cada quadradinho desse é uma celinha. Vixe, Maria. Aí escreve a letra miudinha. Se eu fosse escrever aquelas linhas, aqui é uma linha, aqui tem 4 linhas, ó. É muito... olha a finura da ponta. Aqui você tem que escrever os 6 pontinhos. Em cada janelinha dessa, você tem que escrever os 6 pontinhos, ó. Certo? Por isso que o trabalho é minucioso. Por isso que quando eu vou alfabetizar os meus alunos, que são crianças de 5 anos, de 6 anos, eu não posso jamais entregar isso aqui para ele e não estar do lado, observando, entendeu? Cuidando. Por quê? Porque o trabalho é muito minucioso. Ele precisa, antes, fazer todo um processo de coordenação motora para ele conseguir acertar nesse pontinho. Se você for ver, não sei se dá para ver aí, mas depois você pesquisa na internet uma imagem de uma reglete, um vídeo, e você vai ver que isso aqui são milímetros. A distância de um ponto para o outro é de milímetros. Mas fica muito pequeno, né? A letra. Exatamente. Então, eles pensam que eles nem... No começo, eles vão fazendo aqui, eles rasgam, entendeu? Então, a gente começa sempre de uma cela maior. Eu pego, por exemplo, aqueles pratinhos de queijo e presunto no supermercado, eu aproveito o isopor e dou para eles com a caneta. Eu pego um lápis, que é uma coisa mais grossa, uma caneta seca, e aí eles vão perfurando, certo? Eles vão perfurando, ó, numa outra superfície, para eles poderem ter esse domínio, desse movimento, dessa coordenação motora. E aí eu vou diminuindo aquela cela. Eu começo de uma cela braille grande e vou diminuindo, eu vou moldando até eu conseguir colocar para ele isso aqui. Porque não é um trabalho fácil, não é do dia para a noite que ele vai conseguir ter a destreza de, ó, eu entrego, eu coloco o papel adequado, porque não é esse papel comum, Chamex, é um papel mais grosso, que a gente chama de papel 40 quilos, certo? Ele é mais grosso. Aí o aluno, ele vai só preenchendo aleatoriamente aqui.
Depois eu vou tentando dizer para ele, se você não dá para observar aqui, mas do lado direito e do lado esquerdo dessas janelinhas, dessa grade, elas têm o que a gente chama de retrânsito, elas têm umas curvinhas que ajudam, ela não é totalmente reta, certo? Então, ele consegue, com o passar do tempo, identificar. Eu digo, olha, você tem que fazer 6 pontos em cada janelinha dessa. Cada janelinha dessa é 6 pontos. Aqui você faz a letra A, a letra B, a letra C, em cada janelinha, viu? Não é que aqui tu vai escrever um texto de 4 linhas, ó. Aqui tem uma linha, 2, 3 e 4, tá bom? E na hora depois dá para fazer eles tocarem e saber o que eles escreveram tranquilamente. É muito pequenininho, né? É, muito pequenininho, mas aí é por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar aquele jogo da memória, né, que eu mostrei para vocês. Ele ajuda muito a desenvolver a sensibilidade tátil. Ele só vai conseguir ler depois que ele identificar a textura do alto relevo. Então, ele precisa, a gente, antes de partir para a leitura, certo? A gente tem que desenvolver muito essa sensibilidade tátil. E aí ele vai passar o dedinho e vai identificar que ali eu tenho um pontinho, que eu tenho 2 pontinhos, que eu tenho 3, certo? Quando eu vou fazer quando eu inicio um processo de alfabetização, é todo um passo a passo. O meu aluno, ele precisa antes saber o que é lado direito, o que é lado esquerdo, para ele poder dominar a cela Braille, certo? Porque eu vou dizer para ele quais são os pontos que estão do lado direito, quais são os pontos que estão do lado esquerdo. Ele precisa ter esses conceitos de em cima, no meio, embaixo, certo? Ele precisa saber número, contagem numérica. Como é que eu vou ensinar a cela Braille, que é toda baseada em combinação de 6 pontos, se o meu aluno não sabe contagem de 1 a 6, certo? Se ele não sabe o que é lado direito e lado esquerdo, o que é em cima, no meio, embaixo. Certo? Então, eu tenho que fazer todo esse preparo que a gente chama de pré-braille, certo? Pré-braille. Quando ele vai para a alfabetização braille, propriamente dita, ele já tem que ter esse domínio, certo? Saber o que é lado direito nele e o que é o lado direito na pessoa que está de frente, porque o braille depois ele vai virar, certo? E o que era direita virou esquerda, o que era esquerda virou direita, então, tudo isso. Certo? Eles têm, eu digo que o deficiente visual, ele tem 2 desafios. Nós que enxergamos, a gente já olha, mesmo sem saber ler e escrever, a gente se depara com imagens. Então, a gente pode até não saber que esse aqui é o número 1, mas eu estou vendo o desenho. E o deficiente visual, ele não tem acesso. Ele só vai ter acesso à leitura de algo escrito em braille quando ele entra na escola. Certo? Aí, o que eu oriento os pais dos meus alunos? Eu, às vezes, lá no CAP tem a produção Braille, e às vezes tem material que vai para o lixo, que ficou desperdiçado por algum erro, na hora de revisar, teve um erro, aí é desperdiçado. Eu vou lá, pego o material impresso em Braille, eu não sei qual é o assunto, eu pego e dou para o pai e digo, leva para casa e deixa para o teu filho brincar passando a mão, para ele ir se acostumando com aquele formato, com aquela textura, porque tudo vai para o cérebro, ele não precisa saber o que ele está lendo. A gente não compra para os filhos da gente quando ainda nem entrou na escola, a gente não compra aqueles livrinhos, né? Tem feira do livro, os meninos não sabem nem o que é uma letra, mas a gente compra para o menino já ir se familiarizando, né? Então, o Braille, ele não tem isso, as crianças não têm esse acesso. Aí eu dou a folha, eu digo, deixa ele passar a mãozinha aqui. Você não sabe o Braille, não tem problema. Ele não sabe, não tem problema. Eu quero só que ele vai se acostumando com aquela textura. Para quando ele for precisar mesmo ler, ele já ter uma noção, certo? Ali no dedinho, porque o dedo vai ser, na verdade, os olhos. É isso. Certo. Mais alguma colocação, gente? Silma, o Braille, ele é universal? Ele não tem variações linguísticas? Ele é universal. Aí, claro que quando você olha lá na grade do alfabeto, você vai ver que entra umas letras que a gente não utiliza,
certo? Na verdade, o que a gente faz? A gente tem o Benjamin Constant, no Brasil, que é a nossa referência, né? Eles têm um conselho, na verdade, não é nem o Benjamin Constant, é o MEC. O MEC tem um conselho que eles se reúnem a cada 2 anos, e aí eles fazem algumas alterações. Por exemplo, lá na época de Louis Braille, que vocês viram no vídeo, ele nem sonhava que ia ter o sinal de arroba, de underline, certo? E esses sinais, o deficiente visual precisa escrever um e-mail, certo? Ele vai escrever um e-mail em Braille, um endereço eletrônico. Ele precisa da simbologia do arroba, certo? Para colocar lá, @gmail.com. Então, esse conselho do MEC, eles se reúnem e eles pegam, com base nesses 63, uma combinação de pontos, e aí determina que, a partir daquele momento, aquela simbologia vai funcionar para arroba, certo? E aí vai surgindo esses outros, como o underline, o joguinho da velha, que na época de Braille não tinha, entendeu? E aí vão fazendo essas adaptações. Se eu te disser que eu sei todos, não, eu estou mentindo, certo? Então, eu uso a minha cola, porque, principalmente eu, que trabalho com crianças pequenas, o que eu preciso mesmo saber? O alfabeto, que eles estão nesse processo. Agora tem o de raiz quadrada, certo? Tem o de fração, tem a simbologia matemática de química, aqueles elementos químicos da tabela periódica, H2O, que o símbolo da água, que o 2 é lá embaixo, é o 2 rebaixado, tem uma simbologia específica, certo? Então, é aquela questão, é tudo passo a passo. À medida que você vai evoluindo, você vai aumentando seu conhecimento nessa simbologia, certo? Mas a base toda está aqui. É a partir dos 63, certo? Dessa Braille, ele foi muito assim, nossa, foi de Genial. Deus mesmo. A partir dos 6 pontos, ele ter essa capacidade de fazer as 63 combinações, onde nenhuma é igual à outra, e deu toda essa liberdade do deficiente visual se desenvolver, né, na leitura e na escrita em Braille. E aí, gente, na reglete, a reglete é cansativa, certo? É bem trabalhosa. Uma produção Braille que tem 5 páginas em tinta, em Braille pode ter 20, certo? Aí a máquina Braille entra e já dá um descanso melhor. E tem também o recurso do computador, que você faz todo o texto digitando no computador e coloca para imprimir em Braille. Tem um programa de computador, um editor de texto, que é o Braille Fácil. Ele é grátis, você pode baixar no computador de vocês, e aí vocês digitam aqui qualquer palavra e converte para o Braille, aí vai aparecer o Braille dessa forma, que é o Braille negro. Aí vocês podem estar até estudando em casa, praticando, até fazer o curso lá no CAP, ok? E é isso, eu acho que nosso tempo está acabando, né, Excelente. Ana? Eu queria fazer, já caminhando as considerações finais, agradecer a tua participação, ser uma incrível, você é uma excelente professora, a tua didática é incrível, estou apaixonado mesmo, eu sempre estou comentando com a Ana, depois a gente fofoca, né? E aí eu digo, gente, Silma precisa estar muito mais com a gente, né? Vamos trazer ela mais para perto de nós, porque a tua didática ela é muito boa. A gente consegue ficar atento à tua aula, ainda mais aqui de manhã, né, criança? Todo mundo acordando, mas a gente fica atento e eu quero te dar esse feedback positivo, tá? Até para te continuar assim, sempre crescendo na tua didática profissional e dizer que tua aula é artista do Big mesmo. Brother. Pois famosíssima. Eu quero 1 milhão e é isso. Muito obrigado por estar aqui conosco essas semanas, né? E eu tenho certeza que os alunos, todos os alunos gostaram da tua explanação. Vai ficar registrado aqui no YouTube, né? As tuas aulas. E
Muito obrigado mesmo. Queremos de novo. Queremos repetir a dose futuramente, mais aulas de Braille contigo. Eu aprendi muito também, como professor também da sala de recursos. Com certeza eu aprendi muita coisa contigo, né? Vou levar para minha vida e quero aprender mais. Então é isso. Muito obrigado. Ana. Obrigada, amor. Ela sabe que ela é do CAIS, ela já é do coração, parceira. A gente é parceira de outros projetos, inclusive daqui lá da igreja, né? Eu e Ana foram nossas filhas. Pois é, exatamente. As filhas são coleguinhas desde 1 aninho e pouco. Exatamente. E aí a gente está esperando a pandemia passar para a gente botar nossos projetos para jogo, né? Eu queria o feedback do João também. Cadê o João? Se ficou claro, se você conseguiu. Foi ótimo. Muito feliz. Ai, foi ótimo, só tenho a agradecer. O aprendizado foi muito enriquecedor. Isso até me emocionou, esse aprendizado foi algo assim maravilhoso também, esse momento de partilha de conhecimento também, algo que é fundamental para o meu trabalho no município também. Sou professor de Libras, tenho um amigo cego, uma amiga, né? E ela está aprendendo um pouco a Libras, eu estou compartilhando com ela também, passando Libras através de oficina de Libras. É um pouco difícil, né? Mas é normal no início. Mas ela vai me mostrando também o Braille. E primeiro a gente vai compartilhando, né? O conhecimento um com o outro. E é uma etapa, é uma coisa de cada vez. Então, assim, um vai compartilhando. Então, o Braille, eu tenho sentido, tenho tido essa experiência com o Braille. E é muito interessante. A minha amiga, que é cega, ela é muito inteligente, tem muita experiência também nessa área. E, às vezes, em relação ao curso também de Libras, também pode estar aprendendo, compartilhando. Também eu quero esse curso de Braille lá na UEMA. Eu já frequentei também o curso lá na UEMA. Houve também ali o acesso à informação através do intérprete que estava ali interpretando a aula. Encontramos, assim, muitas barreiras, mas nosso desejo sempre é de estar continuando o aprendizado através dos cursos de Braille. Eu só tenho a agradecer à professora Silma, excelente professora, e aqui também agradecer o CAIS também por essa parte de conhecimento, e aos professores de AE, sala de recurso, eu tenho que parabenizá-la por essa excelente aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo com a resposta de vocês, gente. E assim, tem gente perguntando sobre a atividade avaliativa. Né? Nesse formuláriozinho que vocês receberam com a grade, eu queria que vocês fizessem para mim a sequência do alfabeto, certo? Queria que vocês fizessem a sequência dos números e colocassem o nome de vocês. Aí vocês, Ana Cristina, compartilha meu número com vocês e vocês me enviem para eu dar uma olhada. Vocês tiram uma foto e me enviem, porque para eu olhar no computador fica muito difícil e demanda mais tempo. Aí eu dou o feedback diretamente para vocês. Tá bom? Pode ser assim? Mas eu acredito que foi bom. O feedback aqui foi logo ao vivo, apesar de nem todos terem aberto o microfone, eu acredito, né, que deu para compreender, mas o objetivo não era só ensinar o Braille, era ver toda essa dinâmica desse processo de atendimento educacional especializado para o deficiente visual, certo? O que eu digo para vocês é que se vocês resolverem trabalhar com pessoas com deficiência visual, cegueira ou baixa visão, não coloquem a cegueira ou a baixa visão como barreira para que o aluno de vocês
possa estar desenvolvendo um aprendizado, ou mesmo vocês, enquanto profissionais, não vejam como dificuldade, certo? Vejam como um desafio que a gente pode estar, vocês podem tá entrando nessa área de cabeça, pesquisando, claro, mas assim, eu não comecei como eu estou hoje, eu comecei mesmo lá, passinho de tartaruga, perguntando, como eu pergunto até hoje, eu recorro aos colegas mais experientes, a gente troca, eu pego o material de professor que utilizou com o aluno, me empresta o caderno do teu aluno, que sempre a gente fica com o caderno que a gente utilizou como referência, e aí vai aprimorando, vai pesquisando. Ontem mesmo, eu estava olhando no YouTube tem muita coisa, tem muitos recursos, vocês vão ter oficina de recursos. Então, é assim, se vocês quiserem entrar nessa área, a gente está aqui para dar apoio, para colaborar com um pouco que a gente sabe, e dizer que o aluno não é a falta de visão ou a baixa visão que vai impedir que ela aprenda, não, certo? Não tem nada a ver a inteligência, o desenvolvimento do conhecimento com aquela falta de visão, porque a gente sabe que é possível, através do sistema Braille, quebrar essa barreira. E é isso, gente. O que eu quero dizer para vocês é que eu estou muito feliz. Foi um desafio, eu tentei ser o mais didático possível, vou rever, que sempre a gente pode melhorar, sim, certo? Quem não quis comentar aqui na minha presença, pode comentar depois que a Ana Cristina me repasse, eu acho muito importante, certo? Receber as críticas construtivas, porque eu acho que só melhora a prática da gente, só melhora, não tenha dúvida. Eu recebo bem os elogios de estar no Big Brother lá, sendo famosa, e recebo bem as críticas, sim, desde que elas sejam, claro, com respeito e para que a gente melhore, tá? Quero deixar um abraço a cada um de vocês e obrigado por estarem comigo até aqui nesse momento. Foi muito bom, arrasou como sempre, tá bom? Beijos. Tchau, Melhor tchau. do que isso, só 2 vezes, só mais 2 dias de aula. Eu acho que eu quero mais. Só no segundo semestre agora, né? Só no segundo semestre. Mas tem a competição de recursos. Se ela tiver tempo, eu vou convidar a professora para a gente fazer uns recursos online ou presencial lá no CAIS, se já tiver melhorado a pandemia, certo? Tranquilo. Aí eu levo. Ana sabe, eu levo até as regras para a gente praticar. Pronto, combinado. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada gente, a vocês. se cuidem. Beijo. Beijo. Amanhã não tem aula, né? Não, Isso, quarta-feira que não tem aula. Amanhã tem, terça e quinta. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, tem. amanhã não tem, só quinta-feira. Beijo. Mas tem atividade da professora Gisele.